Situo-me em primeiro lugar, ou melhor, apresento-me muito brevemente, porque já vi que as anteriores apresentações foram essencialmente de índole, digamos, entre aspas, artística, e, portanto, compete ao artista também, digamos assim, de certo modo, ao performer, dar uma ideia de quem é. Portanto, realmente eu licenciei-me em História, em Lisboa, em 1972, sou arqueólogo, escolhi sempre uma área da arqueologia muito particular, que é a pré-história. Fiz a minha carreira, tanto universitária toda no Porto, por motivos destes cortes que todos conhecemos. Pedi a minha aposentação em 2010 e veio em 2011 e por isso é que estou agora a viver até aqui perto de Lisboa, já aposentado, tendo, portanto, sido lisboeta, tendo estado em Angola ainda como assistente da Universidade de Luanda 1 ano e meio, depois fui para o Porto depois do 25 de Abril e lá fiz a minha carreira toda. Portanto, sou arqueólogo, doutorei-me em arqueologia, sempre dentro da área da pré-história, mas promovi muitas coisas, isto sem autoelogio evidentemente, promovi muitas coisas na área interdisciplinar ou mesmo até transdisciplinar, porque sempre me interessou muito aprender com os outros e sempre percebi que se estivesse envolvido exclusivamente num campo muito definido, enfim, isso me iria restringir extraordinariamente esse próprio campo. Aquelas velhas palavras do professor do Porto, célebres, não é? Que a certa altura estavam lá num grande placar das biomédicas do Abel Salazar, quando ele dizia, um médico, um cientista e um grande pintor, quando ele dizia o médico só sabe medicina, nem medicina sabe, ou nem médico é, não é? Portanto, essa ideia da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade norteou-me sempre, embora com a devida modéstia, porque quanto mais velhos somos, mais modestos vamos ficando, penso eu, ou devemos ficar, consciência da complexidade e, sobretudo, da ansiedade, daquilo que se chama, não é, em gíria, a ansiedade da interdisciplinaridade. Porque a interdisciplinaridade, ou seja, tentarmos sair do nosso campo disciplinar, de um conjunto de códigos e de um conjunto justamente de lugares onde nos sentimos em casa, é extremamente arriscado, perigoso, difícil e sobretudo, pronto, é uma coisa que assusta aquele que se aventura nesses mares raramente navegados. Embora muito em moda dizer-se que se é interdisciplinar ou transdisciplinar, mas é muito difícil praticar isso, não é? Como, aliás, é difícil praticar qualquer coisa que tenha qualidade, não é? Eu tenho também uma faceta que é importante referir aqui, é que tenho obra poética, publiquei à volta de uns 17 livros de poesia e colaborei em muitas coisas de poesia e continuo a mandar de vez em quando para umas antologias que me pedem, embora nos últimos anos esteja um bocadinho mais seco esse ribeiro da poesia, mas, enfim, talvez um dia volte a brotar, tudo depende do trabalho, não é? Eu acredito muito no trabalho e na persistência, mesmo nas áreas, evidentemente, que têm mais a ver com a criação, neste caso, poética, literária, etc. A questão do lugar é um problema que, evidentemente, sempre me interessou muito, porque, reparem, em História eu escolhi cadeiras de Geografia Humana e fui aluno do professor Orlando Ribeiro, que aliás me deu a honra de ser meu amigo, e era uma pessoa que eu admirava muitíssimo, um homem universal. E a questão do lugar põe-se de tantos pontos de vista que daria para estarmos aqui a falar, como é evidente, dias inteiros, não é? Se possível, com cada interveniente tendo mais tempo e depois a própria Assembleia também intervindo, porque todos têm o seu contributo a dar e a sua experiência a dar. Portanto, a questão do lugar, nós sabemos bem como é, de certo modo, uma questão um pouco mitológica, não é? Porque pensar que é no local ou em algum lugar especial que se pode fazer qualquer coisa de particular ou de interessante, versus a vida, digamos assim, comum, neutra, burocrática, a que cada vez mais somos confinados e principalmente na sociedade extremamente controlada em que nos encontramos, não é? Talvez a humanidade nunca tenha vivido numa sociedade tão controlada como hoje, graças sobretudo aos meios informáticos. Nós somos vigiados e controlados totalmente pelo aparelho de Estado. Claro que tendemos a encontrar refúgios, não é? E esta bipolaridade que é típica entre, digamos assim, o controlo, a cartografia e a questão da dita espiritualidade dos lugares
ou da espiritualidade dos refúgios, ou de qualquer coisa que é da ordem do espírito versus a matéria. Enfim, é uma dicotomia muito tipicamente ocidental e, evidentemente, reaparece aqui e reaparece em muitos outros enunciados, não é? Sobre esta possibilidade de nos lugares nos voltarmos a encontrar, voltarmos a ser mais autênticos, a autenticidade, etc, etc. Tudo isto se insere também, eu não sei se leram um textozito pequenito que eu escrevi, tipo resumo, ou que pretendia de princípio ser um resumo, acabou por ser um bocadinho maior que um resumo comum, mas um textozito pequenito que eu escrevi e que está no site do ICOMOS, porque a Maria Ramalho pôs lá conjuntamente com os outros resumos. Não sei se leram, porque se não leram eu até podia depois também tentar ler, embora seja sempre horrível ler um papel numa palestra. Ou seja, eu sempre fugi, ou procurei fugir a isso, porque o que interessa é a palavra viva. Não é espontânea, porque não há nada de espontâneo deste mundo, não acredito muito nisso, mas a palavra viva, improvisada, assim, deitada, digamos assim, ao risco de correr mal ou correr bem, e as pessoas sentirem esse fremir, essa espécie de abismo em que está o performer, em que pode sempre qualquer coisa correr mal, não é? Ou não dizer nada de jeito, ou dizer coisas que desagradem às pessoas, ou que até, digamos assim, causem mal-estar, não é? Ou venham contra o espírito, não do lugar, mas do acontecimento, do evento. Mas, de facto, esta ideia de que é num lugar ou em certos lugares que nós podemos encontrar, de facto, qualquer coisa como seja, tudo aquilo que não encontramos na vida do dia-a-dia, tem a ver com esta ideia do enraizamento e o facto de todos nós nos sentirmos, em certa medida, desenraizados, não é? Desterritorializados. Portanto, é um fenómeno de compensação, não é um fenómeno de sutura, como se diria psicanaliticamente, é um fenómeno típico de sutura, quer dizer, é uma vontade psicológica de cobrir uma ferida, que é a ferida de hoje em dia, nos sentirmos numa sociedade totalmente desprovida de qualquer coisa que provavelmente nunca existiu, mas que nós imaginamos ter existido no passado e que já teríamos perdido, que era qualquer coisa de autêntico, não é? Portanto, é uma nostalgia, e a nostalgia é sempre retrospectiva, não é? A nostalgia é sempre alguma coisa, a nostalgia é sempre a nostalgia de alguma coisa que nunca existiu, não é? E, como diz o Jacques Rancière, portanto, quer dizer, de facto, o que é que acontece hoje também com a questão do lugar e da importância dada ao lugar? É porque o lugar atrai, ou o lugar quer atrair. O lugar é como as pessoas, não é? Todas as pessoas hoje em dia querem seduzir, e o lugar também quer seduzir. Porque atrai pessoas, atrai eventos, e atraindo pessoas e eventos desenvolve, digamos, a movimentação, anima. Reparem que há pelouros de câmaras que nem sequer se chamam já pelouros da cultura. No Porto isso já acontecia há muito tempo. Foi a primeira vez que eu me confrontei com essa palavra, em vez de haver um pelouro da cultura da cidade do Porto, que era uma cidade, apesar de tudo, importante, não é? Era o pelouro da animação da cidade. E, portanto, hoje a palavra de ordem é animar. É preciso animar. E então as pessoas andam animadas em todos os sentidos, como se fossem de repente inoculadas de uma espécie de, enfim, corrente elétrica que as leva, quer a movimentarem-se no terreno, as caminhadas, as rotas, os percursos. É uma autêntica loucura a quantidade de mails que uma pessoa recebe, sobretudo se está ligado a essas listas de discussão ou de debate, que não são de debate, são mais de informação. Por exemplo, museus, quer dizer, a quantidade de coisas que houve agora, de eventos que houve agora por ocasião da Noite dos Museus e do Dia Internacional dos Museus e não sei mais quê, mas também as caminhadas, quer dizer, que se fazem, e quer dizer, como são baratas, não exigem grande dinheiro, é só gastar sola e toca andar. Portanto, quer dizer, essa mitologia de que caminhar é estar vivo, não é? E animar os lugares. Portanto, a questão da animação dos lugares, esta sedução dos lugares, quando é que começa isto, não é? Bem, isto, evidentemente, começa com o movimento do Grand Tour, em primeiro lugar, que foi primeiro uma coisa que todos nós conhecemos, que era para a nobreza ou para a grande burguesia, não é? Século XVIII, século XIX, e depois se desenvolve, não é? Progressivamente para o chamado turismo de massas, mas hoje já não estamos no turismo de massas porque sabemos bem que o consumidor, não é, em que todos nós nos transformamos, ou que durante uma certa altura fomos plenamente, e agora estamos cada vez a ser menos por causa da falta de dinheiro,
o consumidor é muito fatiado, quer dizer, cada pessoa quer o seu nicho, não é? Portanto, é preciso encontrar particularidades especiais em cada lugar, e cada lugar se procura afirmar precisamente pela sua originalidade, pela sua autenticidade, ou seja, pela antiguidade, ou seja, pela maior ou menor espiritualidade, entre aspas, que dele irradia. Bom, e de uma maneira geral também as pessoas, umas com as outras, não é? Para seduzir alguém, quer dizer, a gente tem que... há toda uma técnica de todos conhecida, quanto mais não seja por intuição, não é verdade? Em que a pessoa tenta afirmar-se sempre por diferença e por qualquer coisa que é profundo, que não tem tempo, não é? O tempo sem tempo, está fora do tempo, não é? Qualquer coisa que atrai pelo vazio, não é? E pela originalidade dessa forma de atuar. Portanto, é assim que surgem fenómenos de extraordinariamente novidade, que nós hoje consideramos como banais, como por exemplo a questão da praia, não é? Por exemplo, há um autor muito interessante, que é o John Urry, um sociólogo inglês, que tem um livro chamado The Tourist Gaze, que a palavra gaze inglesa é já muito interessante para isto, porque não é bem o olhar, é o gaze, quer dizer, é o olhar um pouco fascinado, não é? Que, em princípio, o lugar ou a experiência especial nos provocaria, como também seria o olhar do amante ou da amante para o amante. O gaze, quer dizer, qualquer coisa de maravilhado, não é? The Tourist Gaze, em que mas ele também já tinha um livro anterior chamado Consumir Lugares, Consuming Places, onde ele mostra precisamente a criação dos lugares, a criação moderna, não é? Artificial, como qualquer coisa que é criação, como é evidente. O artificial não é desqualificar, a criação dos lugares, não é? Ou seja, a criação de sítios que são particularmente apetecíveis, particularmente sedutores, seja por que razão forem, ou porque são antigos edifícios impregnados ainda de alguma religiosidade, ou de algum símbolo da religiosidade numa época numa época laica, em que muitos de nós, e sobretudo a sociedade, perdeu essa ligação à transcendência, não é? Portanto, essa experiência, não é, de realmente os lugares serem atrativos, quer dizer, agora perdi-me ligeiramente, mas já me vou recuperar, hoje estou com um bocadinho de sono, porque levantei-me um bocadinho cedo. Essa experiência de se tornarem atrativos, se tornarem sedutores, liga-se, por exemplo, à questão de lugares de limite, de lugares de limiar, como é, por exemplo, característico da praia. O mar, não é? O John Urry fala disso, o mar, que foi durante muito tempo um sítio aterrorizador, não é? Assustador, ou, quando muito, o banho de mar, um sítio de terapia, que era indicado às pessoas com determinadas doenças. A partir do século XVIII e sobretudo do século XIX, começa-se a tornar um local particularmente espantoso, não é? Que nós todos vivemos desde a nossa infância, não é? A minha mãe então era obcecada em levar os filhos para a praia, pelo menos 2 meses por ano, não é? Até com a preocupação também depois de irmos para o campo, era normalmente escolher uma praia que também tivesse pinhal, que era para de manhã irmos para a praia, e aquilo era uma obrigação, tínhamos que lá estar a determinadas horas, não é? Que era para apanhar o iodo, e depois à tarde íamos para o pinhal para apanhar não sei o quê, o ar dos pinheiros, com certeza. Mas, efetivamente, a praia, este sítio de limite entre 2 mundos, a terra, o mar não é bem, a praia não é bem o mar é qualquer coisa de perigoso e de assustador, não é bem o mar, mas também não é já a terra, não é? E este sítio limite, que durante muito tempo foi um sítio de terror, ou um sítio cheio de monstros, etc., torna-se de repente um sítio onde as pessoas se despem praticamente, o que também é estranho, não é? As pessoas praticamente quase nuas, hoje em dia mesmo pode-se dizer nuas, enfim, poderão tapar os órgãos genitais, mas de resto estão praticamente nuas, naquele lugar de limite. Isso é um bocado estranho, não é? Se uma pessoa do século XVII viesse ver este espetáculo, não é? Julgaria que nós tínhamos enlouquecido. Pronto, mas esse é um dos múltiplos lugares de que fala o John Urry. Há muitos outros lugares, não é? A multiplicação dos tipos de lugares e a fatiação destes tipos de destinos é, de facto, extraordinária. Como é também extraordinário
a questão da ideia de evento, não é? O último livro do Slavoj Zizek, um autor que eu me tenho interessado, um esloveno, chama-se precisamente Evento. Está publicado nos Penguin. Significativamente é o único livro dele publicado na Penguin, porque normalmente os livros dele, como é um autor de esquerda, é um autor bastante radical, estão todos publicados na Verso Books. E cá em Portugal já há vários livros dele publicados. E eu também me refiro a isso neste meu textozito. O que houve sempre, portanto, no pensamento ocidental, e isto já vem desde os gregos, foi esta contradição, ou esta existência deste paradoxo na abordagem dos sítios, entre a ideia de uma cartografia, que é uma ideia de vista de cima, é uma ideia de domínio, é uma ideia de racionalidade, é uma ideia de controlo, e a ideia do espírito que vem de baixo, não é? Quer dizer, de qualquer coisa que está lá e que não é visível, não é cartografável, não é? Portanto, é isso de que nos fala um livrinho chamado precisamente Genius Loci, que foi editado, e que está referido aqui no meu texto, foi editado já há uns anos, onde há um trabalho muito interessante no início de uma autora chamada Marie-Ange Braillet, chamado precisamente de Cartografias do Gênio do Lugar, onde ela fala precisamente dessa contradição entre o imaginário do lugar e a topografia ou a cartografia. Quer dizer, a gente sabe bem, por exemplo, aquele célebre livro do Lacoste em que ele diz a geografia serve sobretudo para fazer a guerra, não é? Portanto, a cartografia a gente sempre esteve ligada aos militares, foram os militares que fizeram de início a cartografia e quer dizer, a cartografia é sempre uma vista do dominador, não é? Enquanto que, supostamente, as pessoas que vivem nas suas regiões, as pessoas que vivem na land, na terra, não viveriam nessa landscape que é a vista de fora, que é a vista do observador, que é a vista do turista, que é a vista do visitante. Portanto, a passagem da ideia de land à ideia de landscape é que é a passagem, portanto, do que nós imaginamos como uma pré-modernidade a uma modernidade. A passagem da cosmovisão ou da experiência do lavrador, por assim dizer, ou da pessoa que trabalhava a terra, para a experiência do visitante, que é sempre uma experiência apressada, a correr, ligada à fotografia no século XIX. Como sabem, a fotografia é inventada no início do século XIX e é, a determinada altura, absolutamente inseparável a construção do lugar através de postais, de miríades de imagens. O lugar está ligado à imagem, de miríades de imagens, é inseparável da fotografia, não é? E toda essa mitologia da fotografia, ou que a fotografia cria, porque a fotografia, por um lado, cadaveriza, não é? Quer dizer, fixa, estanca o tempo, não é? A ideia é sempre essa ideia da questão do tempo, que é outro problema fundamental ligado a estas questões. Estanca o tempo, mas ao mesmo tempo, quer dizer, estanca-o de uma forma um pouco estranha, porque o tempo, por definição, é um fluido e, portanto, não se pode estancar, não é? Portanto, nós vemos ali o quê? Nas coisas paradas. Bem, vemos a imagem do morto sempre, não é? Ou seja, vemos a imagem da nossa própria morte. Tem a vontade de vermos a nossa própria morte. Isto tem sido tratado por miríades de autores, a questão do lugar é célebre entre nós porque foi publicado em várias edições, o Marc Auger, não é? Que trata desse assunto em vários livros, mas sobretudo naquele célebre livro Lugares, Não Lugares, onde ele se refere não aos lugares e não lugares como sendo duas realidades opostas. Por exemplo, um aeroporto seria um não lugar, porque era um lugar de passagem, era um lugar onde não se criava afetividades, onde não se cria património, onde não se cria identidade, onde não se cria memória, onde não se cria história. É um lugar que a gente utiliza como mero lugar funcional. E um sítio, por exemplo, da nossa infância, onde nós nascemos, o nosso bairro, onde a gente viveu até pelo menos a primeira infância, etc, etc, que isso sim seria um lugar, porque estaria ligado a toda uma afetividade, a toda uma transmissão de gerações, a todo um conjunto de contos, de lendas, de histórias, de narrativas. Enfim, essa oposição não existe na verdade, não é? Porque nós temos a capacidade contínua de reaurar, não é? Para usar a palavra do Benjamin, uma palavra muito ligada ao Walter Benjamin, portanto, reaurar, voltar a dar aura a coisas que são de início não lugares, não é? E, portanto, são mais duas polaridades, não é? Estas duas polaridades, a polaridade do lugar e a polaridade do não lugar. O que é certo é que cada lugar, para se vender, porque se trata disso realmente,
o que nós queremos, ou que em última análise se quer, é vender. Vender porquê? Porque mesmo que uma coisa seja feita sem fins lucrativos, não é? Imediatos, mais cedo ou mais tarde custa dinheiro, não é? Manter qualquer coisa custa dinheiro. Fazer o restauro desta igreja certamente custou dinheiro. Colocar aí essas cadeiras custou dinheiro. Ter aqui este microfone e a eletricidade que está a gastar custa dinheiro. E, portanto, é necessário, mais cedo ou mais tarde, enfim, tudo se reportar a esse valor último abstrato, que é o valor, que é o único valor que existe depois da perda da transcendência e da perda de Deus, não é? A partir do momento em que perdemos Deus, com a racionalidade contemporânea, quando digo perdemos Deus, não quer dizer que muitas pessoas não acreditem em Deus, ou que não julguem que acreditam em Deus, ou que não sintam que acreditem em Deus, ou em qualquer Deus, ou em Buda, ou em qualquer outra coisa. Ou no património, ou na cultura, ou no saber, enfim, em qualquer outro desses substitutos dessa transcendência. Mas a verdade é que, quando dizemos, sabemos muito bem o que é que isso significa, não é? A morte de Deus, quer dizer, é de facto o facto de um só indivíduo pôr em causa a ideia de Deus, significa que Deus morreu, não é? Porque Deus teria que ser absoluto e, portanto, impor-se a todos os indivíduos, por seu próprio poder absorvente e transcendente. Quer dizer, aquilo que nos resta numa sociedade ou numa época em que, para bem ou para mal, não interessa agora isso, em que não acreditamos nessa transcendência, em que estamos apenas voltados à noção de uma vida que não tem um além e em que nos colocamos, portanto, o sentido radical da vida, para muitos, enfim, é qualquer coisa que é impossível agora em poucos minutos, mas já transcendi, aliás, o meu tempo, estar aqui a abordar. Bom, para muitas pessoas é exatamente o refúgio, a procura de um refúgio, e esse refúgio pode ser exatamente o refúgio do lugar identitário, ou seja, da questão da identidade. Portanto, património, história, museu, arquivo, identidade, viagem, tudo isto se articula dentro de um lugar, enfim, tudo isto se articula tudo dentro de uma problemática que, aliás, já agora, eu, com outras pessoas, espero eu, primeiro sozinho, em breve, em outubro, em Lisboa, mas depois com outras pessoas tentarei abordar uma série de debates que estou a tentar organizar para a segunda metade do ano. Só para dizer que este é um tema que não pode ser tratado, ou é difícil abordar em poucos segundos. Eu não quis enverdar aqui por trazer nenhum poema meu sobre, ou a propósito, ou referente às questões do lugar, ou onde o lugar... Porque, claro, penso que, ou neste momento da minha vida, é mais interessante, ou é mais importante refletir criticamente sobre esta questão do lugar, é mais importante refletir, para mim, para encontrar uma distância crítica em relação a qualquer coisa que nos invade e que é esta ideia, efetivamente, do enraizamento e da necessidade de enraizamento que levou, por exemplo, a questões tão curiosas como, por exemplo, a questão da criação da história das mentalidades, da história da cultura, por exemplo, da ideia de cultura popular, que são sempre coisas que vêm de cima e que vêm de uma determinada perspectiva ideológica que agora é impossível estar aqui a tentar delinear melhor. Por exemplo, o Jacques Rancière, que ainda ontem se lançou em Lisboa um livro dele e que fez uma intervenção absolutamente notável no Museu do Chiado, falava precisamente ontem disso, não é? Portanto, toda essa mitologia do enraizamento. De qualquer maneira, eu não tenho tempo, sou pena da pessoa seguinte não conseguir falar, não é? Penso eu. 5 minutos. Portanto, não sei se vale a pena ou não tentar ler aqui alguma coisa disto que eu aqui falo. Mas queria dizer que há hoje uma série de filosofias do evento, não é? Já para não falar de Deleuze, mas sobretudo Alain Badiou e este seu companhão de route, um pouco, embora muito diferente, o Slavoj Zizek, que falam da questão do evento. Muitos dizem, falar de evento em filosofia, isso é quase que ir fazer uma versão laica do milagre, não é? Porque evento, por definição, é aquilo que é absolutamente imprevisível, não é? E aquilo que é absolutamente imprevisível é aquilo que todos nós esperamos, como redenção. Não é? E depois lembramos do Walter Benjamin e das suas teses sobre a teoria da história
e da ideia de que um dia haverá um evento messianicamente anunciado por Walter Benjamin, visto que ele tinha uma formação, fosse um marxista, um materialista histórico, mas de qualquer modo tinha uma formação judaica, que fica sempre como uma matriz muito profunda, não é? Quer dizer, a ideia para ele sempre de uma coisa por vir, não é? Tal e qual como aparece na filosofia de um dos seus continuadores, embora muito diferente, que é o Giorgio Agamben, não é? O italiano Giorgio Agamben. Quer dizer, a questão de que nós temos que dar uma volta absolutamente completa, fazer uma espécie de pino mental, que é extremamente difícil fazer isso, quer individualmente, quer coletivamente, para podermos imaginar qualquer coisa que esteja para além desta sociedade, porque uma das características da sociedade em que nós vivemos, da sociedade demoliberal em que nós vivemos, é que ela estabelece um horizonte de impossibilidade, não é? Quer dizer, tudo o que é pensável hoje está dentro do horizonte da sociedade de consumo, da sociedade capitalista, da sociedade do valor como dinheiro. Não temos nada para além disso. Claro que podemos ter, evidentemente, estas ilusões de que podemos fazer o espírito dos lugares, etc., como uma forma de refúgio, mas elas estão já integradas dentro da grande indústria que é o turismo. Só que é um turismo um pouco mais seletivo, não é o turismo, provavelmente, das pessoas que apenas querem comprar souvenirs vulgares, mas querem outras experiências mais profundas ou mais culturalmente motivadas, etc. Mas estão todas dentro deste horizonte. E uma das coisas que há hoje é que há uma espécie de heresia, quer dizer, quem esteja fora disso é excomungado. Um pouco como na Idade Média, quem dissesse que era impossível haver, como o Lucien Febvre nos mostrou, era impossível haver ateus na Idade Média. Portanto, e hoje, praticamente, este regime e este sistema das sociedades de controlo estabelece como horizonte de impossibilidade, não é? Não é possível ver para além deste sistema em que nós vivemos. Ora, precisamente, não temos, de facto, realmente nenhuma resposta àquela injunção que às vezes o poder nos faz, que é o seguinte: então, se você não está de acordo com esta sociedade, ou se não se sente bem aqui, qual é a sua alternativa? Evidentemente que se nós respondermos a isso, estamos imediatamente a entrar dentro do ringue do adversário e a primeira coisa que levamos é imediatamente um morro em que vamos imediatamente ao chão. Quer dizer, aquilo que temos que evitar é exatamente a ação. A ação imediata, quer dizer, a resposta imediata, a resposta pronta, tão típica e tão ao gosto do modo popular, às vezes, temos que a evitar. Nós não temos resposta pronta. Temos uma série de questões prontas. E essas questões não têm a resposta. Quer dizer, nós não conseguimos ver para além do limite deste lugar, que por muitos lugares que ele encerre e por muitos lugares míticos e espírito de lugares ou lugares com espírito que ele encerre, e que aliás se vendem ao turismo, quer dizer, as pousadas, os hotéis de charme, os sítios mais extraordinários, querem hoje vender exatamente pela diferença e por essa espiritualidade que convocam. Nós não conseguimos ver nenhuma alternativa a esta sociedade, que é uma alternativa onde, embora haja uma série de pessoas a viver esses espíritos lugares, há cada vez mais pessoas a dormir na rua e há cada vez mais pessoas que não têm que comer. Isto não é caritativo, nem é assistencialista. Isto é uma preocupação, creio eu, de qualquer pessoa que pense a realidade no seu conjunto. Qual é o significado da nossa atuação neste contexto? É perturbante. E não é com essa perturbação que eu vos quero deixar, porque todos nós já andamos suficientemente perturbados, não é? E todos nós somos suficientemente inteligentes para perceber isto, ou para ter percebido isto, que andamos aqui todos a ser enganados, que nos enganamos a nós próprios e que queremos continuar a ser enganados, porque todos os dias vemos a televisão, não é? Que é maravilhoso, porque todos os órgãos de televisão e de comunicação social fazem parte de grandes grupos económicos e, portanto, transmitem-nos sempre mais do mesmo, embora muitas vezes com a etiqueta de que é diferente. O diferente, hoje em dia, transformou-se na melhor maneira de vender mais do mesmo, como sabe qualquer pessoa ligada ao comércio. Obrigado pela vossa atenção.